Doutor Gustavo, será que o colesterol alto vai me matar? Quantas pessoas vocês conhecem que usam remédio para colesterol há muitos anos e que tiveram um infarto? Vocês sabiam que 75% dos infartos tem colesterol normal? Será que realmente essa tática ou essa estratégia que a gente tem mundialmente de se abaixar de uma forma frenética os números do colesterol está sendo eficiente para conter a progressão da incidência da doença do coração? A resposta é não. E esse vídeo de hoje tem o intuito de desmistificar alguns conceitos baseados na fisiologia para que você entenda e questione algumas coisas, para que vocês entendam o que acontece com o colesterol, se é vilão, se não é, para que serve, da onde ele vem. O objetivo maior é esse, que vocês tenham informações corretas. Vamos lá. Tudo começa com a formação de uma plaquinha. Como é que forma uma placa de gordura, seja na carótida, na cabeça, no coração? Como é que isso funciona? A primeira coisa que acontece é a lesão do endotélio. O endotélio é a camada que atapeta internamente todos os nossos vasos. Portanto, entender que a primeira coisa que acontece é a lesão desse endotélio é o primeiro trigger para que isso aconteça. Bom, e aí a gente precisa voltar no conceito da inflamação subclínica, da inflamação silenciosa. E eu vou mostrar para vocês aqui uma caricatura para vocês entenderem. Imagine uma pessoa aqui do meu lado, da minha idade, mas que tenha 150 quilos, que fume 6 maços de cigarro por dia, hipertenso, diabético, que só come fast food. Dá para entender que provavelmente o organismo desse cara produz coisas que vão agredir ele, ou seja, ele se mantém em um estado inflamatório, o corpo tendo que se virar com adversidades o tempo todo. Pois bem, guarde este meio ambiente. Uma vez que a gente tem uma lesão desse endotélio, o meu corpo sabe o que fazer. Desde que o mundo é mundo. A gente sinaliza para o corpo que tem um problema, o corpo manda as células de defesa para ali e a gente repara aquele tecido perfeitamente. A gente sabe fazer isso. Porém, quando em um meio inflamatório, essa lesão do endotélio faz com que o nosso colesterol, e o LDL é um dos grandes responsáveis, entram dentro dessa lesão desse endotélio, eu tenho uma modificação dessa gordura, se chama LDL. Essa modificação se dá por duas formas, ou ela se oxida, ou ela se glica, se carameliza. Agora eu tenho dentro do endotélio uma substância modificada, ou seja, um LDL oxidado ou glicado, que se deu a partir do meio inflamatório. Essa substância não é conhecida pelo meu corpo. O meu corpo não sabe o que é aquele colesterol e ele precisa tomar uma atitude, que é retirar esse cara desse ambiente para que ele possa reparar essa lesão do endotélio. Quando o corpo ativa as células de defesa para tirar, englobar esse LDL modificado daquela região, uma vez que as células de defesa são acionadas e elas englobam essa célula, que é o LDL oxidado, essa substância, retroalimenta a formação de mais marcadores inflamatórios sendo atraídos para resolver aquele problema. Porém, o ambiente está perpetuamente inflamado. Então, esse ciclo não para. E por que esse é o grande detalhe disso que eu quero falar para vocês? Porque se esse LDL não se oxidar ou não se glicar, ele não é problema. E ele só se glica ou só se oxida em um meio inflamatório, quando há a inflamação crônica subclínica predisposta naquele local. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não é o LDL que é o problema. O problema é quando ele se modifica.
Só que para ele se modificar, existe um ambiente propício, inflamatório, digamos, doente, para que isso aconteça. E uma vez que eu resolvi isso, uma vez que eu tirei esse cara da jogada, eu deflagrei um processo de resolução do problema. Só que cada vez mais eu tenho mais trigger inflamatório, porque olha, 160 quilos, cigarro, hipertenso, diabético, só comendo coisas ruins. E aí? Esse é o grande problema que a gente não entende. O LDL por si só tem coisas a fazer. Vamos lá, vocês vão entender. Quando a gente fala assim, olha, eu não como isso, porque isso aumenta o meu colesterol. Vocês sabem quantos por cento essa ação se dá no nosso colesterol? De 15% a 20%. Ou seja, 80% a 85% do colesterol que eu tenho, eu que produzo. Bom, aí vem uma pergunta, obviamente, filosófica. Será que Deus, a natureza, o cosmos, sei lá o que vocês acreditam, vai fazer eu produzir uma coisa para me matar? Não faz sentido. Então, para que serve? Para que o meu corpo produz gordura? Obviamente, porque gordura tem ações no meu corpo, porque senão eu não produzia. Certo? Vamos lá, para que serve gordura dentro de mim? Para várias coisas. Primeiro, 100% das membranas celulares de todas as nossas células são feitas de gordura. Os nossos sais biliares responsáveis por parte da nossa digestão são feitas de gordura. O nosso hormônio D, vitamina D, que a gente produz ali no sol, só é produzido porque embaixo da pele tem o 7-dehidrocolesterol, um derivado de colesterol, que quando o raio solar incide, eu modifico esse 7-dehidrocolesterol e eu starto o início da formação para a vitamina D, o hormônio D. 100% dos nossos hormônios esteroides. E quais são os hormônios esteroides? Testosterona, estrogênio, progesterona, melatonina, pregnenolona, DEA, androstenediona, cortisol, todos eles, a matéria-prima se chama colesterol. E aí eu já vou adiantar uma coisa para vocês começarem a pensar. Será que realmente um homem que toma estatina e está com colesterol baixo, da onde que ele vai tirar a matéria-prima para formar a testosterona dele? Não vai. A tendência é que com o tempo a testosterona dele caia. Mas isso é papo para mais à frente. Mas é importante vocês entenderem isso. 25% do peso do cérebro é gordura, sendo que ele só representa 2% do peso do corpo. Os meus neurônios precisam de gordura para funcionar e para passar as informações de um neurônio para o outro. Ou seja, a gente tem serviço para gordura dentro da gente. Várias substâncias no corpo, minerais, vitaminas, são lipossolúveis, ou seja, se diluem em gordura. E como é que elas andam dentro da gente, já que a gente é feito de água? 70% agarradinhas com alguma lipoproteína, seja LDL, VLDL, seja apolipoproteína A, apolipoproteína B, enfim. As gorduras que o nosso corpo produz têm ações. Eu sempre digo uma coisa, nós cada vez mais estamos sendo levados a não pensar, a olhar apenas para o guideline, olhar apenas para as recomendações, ver lá um número, toma, esse remédio agora até a missa de 7º dia. Será? Será que isso tem alguma interferência real no que precisa ser feito? A resposta é certamente não. Volto a dizer uma coisa que eu falo muito aqui. Será que realmente nós estamos apontando os nossos canhões para os fatores de riscos que deveríamos, ou só para eles? Certamente não. Gordura é fundamental para o nosso metabolismo. E eu marco mais uma vez aqui, o que a gente precisa é atuar na inflamação. E aí sim, eu previno que essa inflamação, ou que esse meio inflamatório me adoeça ou me predisponha a uma doença. Vocês sabiam que existe a teoria do mito do colesterol? É muito clara. Na década de 50, um cientista chamado Ancel Keys resolveu provar
que gordura saturada fazia mal. Na época havia um grande lobby, uma grande interferência da necessidade de se vender mais grãos e, obviamente, comidas com esse tipo de nutriente. Ele resolveu propor isso e foi lançado um trabalho científico que chama o Trabalho dos 7 Países, onde ele documentou em 7 países que o aumento do consumo de gorduras saturadas, gorduras animais, aumentavam o risco de infarto. Porém, inicialmente nós tínhamos 22 países. Tirando os 7, os outros foram excluídos. Por quê? Porque mostravam absolutamente ao contrário. Quem comia mais gordura saturada tinha menos infarto. Ou seja, isso perdurou por anos e anos, até que recentemente nós tivemos uma grande inversão da nossa pirâmide alimentar, aonde esses grãos que estavam na base começaram a ir cada vez mais para cima e a gente retornou isso, que a gordura saturada definitivamente não é um vilão. E nós temos inúmeras meta-análises que mostram isso pra gente, que gordura saturada não aumenta o risco de doenças cardíacas e que não aumenta o risco de infarto. Portanto, a pergunta que a gente precisa fazer sempre, individualizando cada vez mais o nosso paciente, é a seguinte: por que aquele paciente está precisando produzir mais colesterol? O que aconteceu com o organismo dele que ele está precisando produzir mais colesterol? Claro que existem respostas a serem buscadas. Eu vou dar 2 exemplos clássicos para vocês. Um deles se chama hipotiroidismo, deficiência intracelular de T3, principalmente com o hipotiroidismo subclínico. São aqueles pacientes que têm alguns sintomas e têm poucas alterações ainda nos exames laboratoriais, mas com sintomas, mas que principalmente o T3, que é o hormônio ativo, baixo. Qual é outra causa importante? Deficiências hormonais. E eu destaco para vocês uma coisa muito simples: menopausa. Praticamente toda mulher na menopausa vai ter elevação do seu colesterol. Isso não é doença, não é que o organismo dela resolveu matar ela agora de infarto, não. Lembra que eu falei para vocês que todos os hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, a matéria-prima é colesterol? E se esse ovário não está mais capaz de produzir substâncias ou hormônios eficientes ou de forma eficiente? Por quê? Entrou na menopausa. O que o corpo faz? Aumenta a matéria-prima. E se eu repuser hormônio, fizer terapia de reposição hormonal, eu ajusto isso? Então, isso que eu estou descrevendo para vocês, meus amigos, é fisiologia. Por isso que individualizar cada pessoa, cada paciente é imperativo, e não achar que todo mundo tem o mesmo risco, todo mundo está no mesmo saco e que todo mundo merece baixar a todo custo o colesterol, achando que isso vai interferir na doença cardiovascular. Não vai. Essa é uma das ações que a gente entende como de mais potente, ou uma das mais potentes avaliações individuais dentro desse conceito da cardiologia do século XXI e que a gente desenvolve aqui no Instituto Arravá de maneira direta, clara e insana, digamos. Por quê? Porque faz parte da fisiologia, a compreensão do que está acontecendo com cada um dos pacientes. Se você entende que esse tipo de informação foi importante para você, ou que algum amigo precisa entender para responder essa pergunta: será que o colesterol vai resolver a minha vida? Baixar ele? Diante de inúmeras outras funções importantes que eu preciso resolver, será que o colesterol sozinho, baixo, vai fazer com que eu tenha uma melhora da minha sobrevida? Vai evitar que eu tenha uma doença? Se isso realmente for importante, manda esse vídeo. Manda esse vídeo para o seu amigo, manda esse vídeo para que ele possa entender. E eu convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar as sinalizações, a curtir esse vídeo, porque cada vez que vocês fazem isso, o YouTube entende, obviamente, que vocês
que é um vídeo relevante e que mais pessoas deveriam ver isso. Por quê? Porque eu quero, de fato, levar essas informações para que não tenha dúvida e você seja cada vez mais empoderado para poder ter a sua melhor saúde e cuidar cada vez mais da sua saúde a partir da ciência e não sendo usado de uma maneira sem pensar. Ou seja, os médicos estão cada vez mais parando de pensar e parando de individualizar as pessoas. Aguardo vocês para os próximos vídeos e cada vez mais, sempre a gente vai ter aqui no canal informações relevantes e importantes para você ter as ferramentas necessárias para cuidar melhor da sua saúde.